Você já considerou que uma famosa história bíblica pode ter origem em um erro de tradução? Durante muitos anos ouvimos que Eva foi criada a partir da costela de Adão, de acordo com os textos bíblicos. Mas e se o hebraico original contar uma história diferente, algo que poderia mudar completamente nossa compreensão sobre o relato da criação? Hoje, vamos mergulhar nas escrituras hebraicas para descobrir a verdadeira essência de uma palavra que tem sido mal interpretada há séculos. O que essa palavra realmente representa? É apenas uma costela ou simboliza algo muito mais profundo? Vamos examinar antigas lendas da criação, reunir percepções de descobertas arqueológicas e discutir os significados teológicos significativos que foram obscurecidos devido a erros de tradução. Nossa discussão vai além de uma única palavra. Trata-se de revelar a visão inicial de Deus para igualdade, harmonia e parceria entre os gêneros. Se você já se perguntou se há mais nessa narrativa do que parece à primeira vista, está no lugar certo. Fique conosco enquanto deciframos o mistério frequentemente referido como a costela de Adão, desvendamos a interpretação autêntica do texto hebraico e questionamos crenças convencionais há muito tempo mantidas. Acredite, isso é algo que você não vai querer perder. Antes de começarmos o tema de hoje, não se esqueça de clicar no botão de curtir, inscrever-se no nosso canal e ativar o sino de notificações para sempre ficar por dentro dos nossos últimos vídeos. Está ansioso para aprender sobre uma das traduções mais intrigantes da Bíblia? Vamos começar. Lembre-se de deixar seus pensamentos nos comentários e compartilhar este vídeo com amigos que são apaixonados por explorar os textos bíblicos. Vamos mergulhar juntos nas profundas revelações da Palavra de Deus. Hoje começaremos com uma história familiar para muitos, a criação da mulher a partir da costela de Adão. Essa história é um pilar nos ensinamentos da escola dominical, nas sessões de estudo bíblico, e tem sido representada artisticamente ao longo dos séculos. Você pode encontrar esse relato em Gênesis 2, 21, 22, que diz: Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe ao homem. Tradicionalmente, esse trecho foi interpretado de forma literal. Deus retirou uma costela de Adão para criar Eva e depois a apresentou a ele como sua companheira. Essa interpretação é simples e cria uma imagem marcante. Ela enfatiza a proximidade do processo de criação e sublinha a conexão especial entre homem e mulher, sugerindo que Eva foi formada de uma parte do próprio Adão. Ao longo dos anos, essa interpretação se enraizou profundamente na tradição cristã e na cultura popular. A história da costela de Adão é frequentemente citada para simbolizar a unidade do casamento, sugerindo que marido e mulher são, de fato, uma só carne, ligados pela costela de Adão. Pregadores frequentemente usam esse relato como metáfora para descrever a natureza complementar dos relacionamentos entre homem e mulher. A ideia de que Eva foi criada a partir da costela de Adão é comumente interpretada como um indicativo de que as mulheres foram feitas para estar próximas ao coração do homem, para serem amadas e protegidas. No mundo da arte e da literatura, incontáveis representações mostram Adão em um sono profundo, enquanto Deus delicadamente retira uma costela de seu lado. Especialmente nas obras renascentistas, esse momento é retratado com grande dramaticidade e intervenção divina, enfatizando a criação milagrosa da mulher. Esses visuais perpetuaram a aceitação literal dessa narrativa, influenciando a percepção de muitos cristãos sobre a origem da mulher. A interpretação tradicional da costela de Adão prevalece por algumas razões principais. Primeiro,
A simplicidade da história a torna memorável e fácil de comunicar. Ela oferece uma explicação clara para a criação da mulher, alinhando-se perfeitamente com a narrativa geral de Gênesis. Segundo, o conceito da costela sustenta os ensinamentos bíblicos sobre a unidade no casamento, refletidos em passagens como Mateus 19:5, onde Jesus declara: "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne." Este versículo frequentemente é associado à história de Gênesis, reforçando a ideia de que Eva foi criada a partir do corpo de Adão, simbolizando uma unidade intrínseca. No entanto, essa interpretação não está isenta de problemas. Historicamente, a visão da mulher como derivada de um osso pequeno e aparentemente insignificante alimentou estereótipos culturais sobre os papéis e o valor das mulheres. Em certos momentos, essa interpretação foi erroneamente usada para sugerir que as mulheres são subordinadas aos homens ou menos significativas, com base na ideia de que elas se originaram de uma parte menos essencial da anatomia masculina. E se essa interpretação, amplamente difundida, estiver enraizada em uma tradução incorreta? Os textos hebraicos originais podem oferecer um significado mais rico e mais nuançado. É aqui que a narrativa se torna particularmente intrigante. Uma análise mais detalhada da linguagem hebraica usada em Gênesis 2, 21, 22, revela que a palavra frequentemente traduzida como costela pode significar algo muito mais significativo. O termo crítico aqui é zela, rotineiramente traduzido como costela em muitas versões da Bíblia em inglês. Contudo, essa tradução pode não capturar totalmente a intenção original da Escritura. Ao mergulharmos mais fundo no hebraico e em suas aplicações ao longo do Antigo Testamento, descobrimos uma perspectiva diferente. O que zela realmente significa em hebraico? Curiosamente, zela não costuma se referir a um osso da costela. Se o autor de Gênesis pretendesse denotar especificamente uma costela, poderia ter usado a palavra etzem, que significa claramente osso. Em vez disso, foi escolhido o termo zela. Esse termo aparece mais de 40 vezes no Antigo Testamento e em quase todos os outros contextos refere-se não a uma costela, mas ao lado de algo, seja um edifício, um objeto ou uma pessoa. Essa interpretação mais ampla poderia sugerir que Eva foi criada a partir de uma parte maior e mais integral de Adão, simbolizando talvez uma conexão ainda mais profunda e uma igualdade mais clara do que tradicionalmente retratada. Um exemplo notável do termo zela ocorre em Êxodo 26:20, que descreve a construção do tabernáculo, um espaço de adoração sagrado para os israelitas durante sua peregrinação no deserto. E no segundo lado do tabernáculo, o lado norte, haverá 20 tábuas. Nesse trecho, zela claramente se refere a um lado do tabernáculo e não a um único osso da costela. A aplicação de zela em referência aos lados do tabernáculo, uma edificação crítica e sagrada, indica que transmite um senso de suporte fundamental e importância estrutural, em vez de se referir apenas a um componente menor, como uma costela. Essa interpretação ampliada é ainda corroborada pelo uso do termo em outras escrituras, como em 1 Reis 6:25, onde Zela descreve os elementos arquitetônicos do Templo de Salomão. Ao redor das paredes do edifício, ele construiu câmaras laterais, Zela, em toda a volta, tanto ao longo das paredes do salão principal quanto do santuário interno. Aqui, novamente, Zela representa uma câmara lateral, ou todo um lado de uma estrutura, reforçando seu papel como uma parte essencial de uma estrutura maior e de suporte. Isso nos leva a questionar por que Zela foi traduzido como costela na narrativa de Gênesis. Para entender como Zela passou a ser traduzido como costela em muitas versões contemporâneas da Bíblia,
é necessário revisitar as primeiras traduções dos textos hebraicos, em particular a Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento. Essa tradução, concluída no século III a.C., foi fundamental para influenciar o entendimento da Bíblia entre os falantes de grego e outros povos. Elaborada por estudiosos judeus em Alexandria, no Egito, a Septuaginta traduziu as escrituras hebraicas para o grego, atendendo à significativa diáspora judaica que vivia além das fronteiras de Israel. A predominância do grego na região, resultado das conquistas de Alexandre o Grande, tornou essa tradução necessária para tornar as escrituras acessíveis aos judeus que não falavam mais hebraico fluentemente. Ao traduzir a palavra hebraica zela em Gênesis 2:21, os estudiosos escolheram a palavra grega pleura. A escolha de pleura é notável porque, em grego, ela não só significa lado, mas também está comumente associada à caixa torácica ou às costelas. Esse duplo significado introduziu uma ambiguidade ausente no hebraico original, onde zela tipicamente significa lado. Isso levou as comunidades de língua grega a imaginar a extração de uma costela literal de Adão, diferentemente da referência mais geral a um lado no hebraico original. O impacto da Septuaginta foi ainda mais longe. Quando Jerônimo, um erudito cristão primitivo, empreendeu a tradução da Bíblia para o latim no final do século IV d.C., ele se baseou amplamente tanto na Septuaginta quanto nos manuscritos hebraicos. Sua obra, conhecida como Vulgata, tornou-se a Bíblia autoritativa da Igreja Ocidental por mais de 1000 anos. Na sua tradução, Jerônimo verteu a palavra grega pleura como costa em latim, que significa explicitamente costela. Essa decisão foi provavelmente influenciada pelos conhecimentos anatômicos de sua época e pelos textos gregos de referência que ele consultou. Ao traduzir zela como costa, Jerônimo consolidou a ideia de que Deus usou a costela de Adão para criar Eva. Essa interpretação foi perpetuada por inúmeros manuscritos medievais, ensinamentos religiosos e tradições eclesiásticas. Avançando para o início do século XVII, essa perspectiva já estava profundamente enraizada na teologia cristã, quando a Bíblia King James começou a ser traduzida para o inglês. Os tradutores da King James Version, KJV, operaram dentro de um contexto histórico e teológico profundamente moldado pela Vulgata. Naquela época, a imagem da costela estava tão profundamente integrada ao pensamento e à arte cristã que era quase incontestável. Seguindo a tradição da Vulgata, os tradutores da KJV também traduziram zela como rib, costela, solidificando essa interpretação entre os cristãos de língua inglesa. Essa decisão teve efeitos profundos. A Bíblia King James emergiu como uma das versões bíblicas mais amplamente lidas e influentes da história. Durante séculos, ela serviu como a escritura fundamental para milhões de cristãos de língua inglesa, moldando sua percepção das narrativas bíblicas, incluindo a criação de Eva. A representação da costela tornou-se arraigada nos ensinamentos cristãos, apresentada nas igrejas e ilustrada na arte, apesar de o texto hebraico original indicar algo mais amplo, o lado de Adão. Este termo sugere um significado mais profundo e mais simbólico. Traduzir zela como costela, em vez de lado, trouxe consequências significativas não apenas na interpretação da Bíblia, mas também na formação de visões culturais e teológicas sobre os papéis de gênero. A representação de Eva como criada a partir de um único osso da costela frequentemente foi usada para implicar que as mulheres são criações derivadas, originadas de uma parte menor e aparentemente insignificante do homem. Tais interpretações reforçaram perspectivas patriarcais, tanto na igreja quanto na sociedade em geral.
perpetuando a ideia de que as mulheres são de alguma forma inferiores ou subordinadas aos homens. No entanto, interpretar Zela como lado em vez de costela altera significativamente os nuances teológicos da narrativa da criação em Gênesis. Essa interpretação mais ampla sugere que Deus não retirou apenas um pequeno osso de Adão para formar Eva, mas tomou um lado inteiro, incluindo carne, osso e espírito, para criar uma parceira plenamente igual e complementar. Essa visão possui um significado profundo, pois destaca a unidade e a igualdade entre homem e mulher, elementos cruciais nos ensinamentos bíblicos sobre relacionamentos e casamento. Essa compreensão mais ampla é fortemente apoiada por Gênesis 2:24, que declara: "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." O termo "uma só carne", nesse contexto, vai além de uma expressão poética de união matrimonial. Ele serve como uma profunda declaração sobre a essência da parceria entre homem e mulher. A noção hebraica de se tornar uma só carne incorpora uma conexão íntima, onde dois indivíduos se fundem em uma entidade única, representando uma parceria completa e igual. Esse conceito de unidade não sugere uma hierarquia onde uma pessoa governa sobre a outra. Pelo contrário, ele representa uma parceria equilibrada e harmoniosa, na qual ambas as partes são consideradas igualmente importantes e indispensáveis. A interpretação de Zela como lado ilustra que a criação de Eva foi concebida para promover a igualdade de gênero desde o início. Ela não foi formada como uma ideia posterior ou uma entidade inferior, mas como um complemento vital, criado a partir do lado de Adão, para estar ao lado dele. Essa visão de unidade e igualdade é refletida em toda a Bíblia e reiterada nos ensinamentos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O tema da unidade e do respeito mútuo entre homens e mulheres é ainda mais desenvolvido no Novo Testamento, particularmente quando o apóstolo Paulo discute as dinâmicas dos relacionamentos conjugais em Efésios 5:28-31. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como amam os próprios corpos. O homem que ama sua esposa está, na verdade, amando a si mesmo. De fato, ninguém despreza o próprio corpo. Ao contrário, alimenta-o e cuida dele, assim como Cristo alimenta e cuida da igreja. A mensagem de Paulo revela uma percepção espiritual profunda sobre o casamento, defendendo que os maridos amem suas esposas como amam seus próprios corpos. Essa orientação destaca a unidade integral e a interconexão entre homem e mulher, reminiscente da história da criação em Gênesis, onde a mulher se origina do lado do homem. Assim como uma pessoa cuida e protege seu próprio corpo, os maridos são instados a tratar suas esposas com o mesmo nível de cuidado, respeito e afeto. Paulo alinha ainda mais o relacionamento conjugal com a relação entre Cristo e a Igreja, apresentando o vínculo matrimonial como um reflexo do profundo amor de Cristo por seus seguidores. Essa analogia destaca que o casamento é uma união baseada no amor sacrificial, em que ambos os parceiros honram e cuidam um do outro. O discurso de Paulo em Efésios reforça o ideal de igualdade e parceria descrito em Gênesis, uma unidade harmoniosa onde cada pessoa fortalece e apoia a outra. A criação de Eva a partir do lado de Adão possui um profundo significado profético que vai além da história imediata. Ela ressalta a semelhança divina compartilhada, essencial para compreender esse simbolismo. Como declarado em Gênesis 1:26-27. Assim, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem divina, Ele os criou. Homem e mulher, Ele os criou.
Essa passagem destaca que tanto homens quanto mulheres foram criados à imagem de Deus, uma verdade importante que sublinha a igualdade e o respeito por todos. O ato de formar a mulher a partir do lado do homem é um gesto simbólico de Deus, para reforçar que ambos os sexos refletem igualmente sua imagem e possuem o mesmo valor aos seus olhos. A narrativa da criação de Eva a partir do lado de Adão ilustra que a unidade e a igualdade foram partes integrantes do plano original de Deus para a humanidade. A formação de Adão e Eva como duas entidades separadas, mas projetadas para se tornarem uma só carne, sugere que eles não são completos um sem o outro. Esse conceito reflete a ideia de opostos complementares presente em muitas culturas antigas, onde pares como dia e noite, céu e terra, ou homem e mulher, são vistos como mutuamente dependentes e essenciais para o todo. A escolha de Deus em criar uma parceira a partir do lado de Adão, que pudesse igualmente refletir sua imagem, foi destinada a exemplificar sua própria natureza comunitária e relacional. Esse tema de conexão e suporte mútuo ecoa por toda a Bíblia, refletindo o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma, homens e mulheres são chamados a viver em unidade e respeito mútuo, espelhando o exemplo divino de amor e cooperação. Essa interpretação desafia as normas patriarcais que frequentemente moldaram as sociedades ao longo da história. Ao explorar a narrativa de Gênesis em sua linguagem e contexto originais, fica claro que a Bíblia não defende uma estrutura hierárquica onde os homens são considerados superiores às mulheres. Pelo contrário, oferece uma visão de igualdade, propondo que homens e mulheres foram criados para conjuntamente refletir a imagem de Deus. A escolha de traduzir Zela como lado promove uma perspectiva da história da criação em Gênesis como um manifesto contracultural para sua época, uma postura que valoriza igualmente homens e mulheres como coerdeiros da semelhança de Deus. Essa noção foi particularmente revolucionária no contexto do mundo antigo, onde as mulheres eram frequentemente vistas como propriedade ou fundamentalmente inferiores aos homens. Em vez disso, a narrativa de Gênesis estabelece a base para um relacionamento fundado na igualdade, no respeito mútuo e em uma missão compartilhada. O conceito de unidade entre homens e mulheres é uma parte crucial da narrativa bíblica mais ampla, voltada para a restauração e a completude. As Escrituras incentivam constantemente um retorno ao plano inicial de Deus para a humanidade. A harmonia e a igualdade, interrompidas pela falibilidade humana, são, em última análise, restauradas por meio de Jesus Cristo, que busca reparar o relacionamento entre os humanos e Deus, bem como entre as próprias pessoas. Em Gálatas 3:28, Paulo reitera essa restauração e igualdade ao afirmar: em Cristo não há diferença entre judeu e gentio, escravo e livre, homem e mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Esse versículo enfatiza o chamado para superar divisões sociais e recuperar a unidade originalmente planejada. A narrativa da criação de Eva, a partir do lado de Adão, simboliza essa unidade, oferecendo um vislumbre da harmonia e igualdade completas que Deus planejou para a humanidade. Em discussões mais recentes, estudiosos da Bíblia e da linguagem têm questionado as interpretações tradicionais da palavra costela, derivada do termo hebraico zela. Retornando às escrituras hebraicas em busca de uma compreensão mais clara, eles exploram seu contexto e uso mais amplo no Antigo Testamento. Esse exame renovado revela um significado mais profundo sobre a criação da mulher, que destaca unidade, parceria e igualdade, em vez de qualquer noção de hierarquia ou subordinação. Essa exploração vai muito além de uma mera tarefa acadêmica.
Ela tem o poder de reformular nossa compreensão de uma história bíblica fundamental. Ela nos encoraja a abordar o relato da criação com uma nova perspectiva, reconhecendo a complexidade e a nuance do hebraico original, que apresenta homens e mulheres como contrapartes complementares, refletindo conjuntamente a imagem e o propósito de Deus. Por fim, essa análise das primeiras traduções das Escrituras demonstra como a interpretação de uma única palavra pode influenciar crenças e tradições por gerações. Isso nos leva a aprofundar nosso estudo das Escrituras, a nos engajar com os idiomas originais e a descobrir as intenções autênticas que Deus comunicou aos seus seguidores. Em essência, a narrativa sobre a costela de Adão ilustra como mal entendidos na tradução podem alterar nossa percepção das verdades das Escrituras. O termo hebraico, zela, realmente conota a criação de uma parceira ao lado de Adão, destacando ideias de unidade e igualdade. Esse entendimento vai além da análise de uma palavra. Ele impacta profundamente nossa compreensão dos relacionamentos de gênero, conforme retratados na Bíblia, e influencia nossas interações contemporâneas. Ele nos lembra que a Bíblia é um texto complexo e detalhado, repleto de insights esperando para serem descobertos por meio de estudo diligente e reflexivo. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração da história, da arqueologia e da profecia bíblica. Se este vídeo ampliou sua compreensão, lembre-se de curtir, inscrever-se no canal e compartilhá-lo com outras pessoas que também desejam desvendar os mistérios da Bíblia. Vamos continuar essa jornada juntos para descobrir as maravilhas da Palavra de Deus.